Olá, bora falar de uma ferramenta que, olha, mudou o jogo para quem desenvolve software, o Docker. Muita gente já ouviu esse nome por aí, né? Mas a questão é, por que ele se tornou tão essencial? É isso que a gente vai desvendar hoje. Essa frase talvez a mais clássica e que dá mais arrepio no mundo da programação. E foi justamente para acabar com essa dor de cabeça, essa inconsistência entre as máquinas que o Docker nasceu, para resolver isso de uma vez por todas. Então, o nosso roteiro aqui é o seguinte: a gente vai entender o que é Docker de verdade, ver os principais usos e vantagens, dar uma olhada na relação dele com inteligência artificial, passar pelos comandos básicos, pesar os prós e os contras e, para fechar, falar um pouco do ecossistema e das alternativas que existem por aí. Beleza, então vamos começar do começo, certo? Para a gente entender todo o poder do Docker, primeiro a gente precisa sacar o que exatamente é um container. E mais importante, qual a diferença dele para outras tecnologias que já existiam antes. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, a gente tem a máquina virtual, a famosa VM. Pensa nela como um computador completo dentro do seu computador. Ela tem que simular tudo, o hardware inteiro, e por isso vem com um sistema operacional completo só para ela. Agora, olha o container do outro lado. A mágica dele é que ele não precisa disso tudo. Ele virtualiza só o sistema operacional, compartilhando o cérebro da máquina principal, o kernel. O resultado? Ele é muito mais leve e rápido. É pura eficiência. Para entender como isso funciona, a gente precisa falar da imagem Docker. A melhor analogia é pensar numa receita de bolo ou na planta de uma casa. É um pacote fechado que tem a lista de todos os ingredientes e o passo a passo para sua aplicação funcionar. Tem o código, as bibliotecas, as ferramentas, tá tudo ali, congelado. É o nosso projeto. E esse é a imagem, é a receita, o container Docker é o bolo pronto saindo do forno. É a casa construída, é quando a gente pega aquela receita e, puf, cria uma instância viva que está rodando. É o nosso aplicativo funcionando de verdade, isoladinho no seu próprio canto, sempre do mesmo jeito, não importa em qual máquina ele esteja. Certo, os conceitos estão na mesa, mas na prática, por que isso foi tão transformador? Vamos mergulhar agora nos usos e nas vantagens que fizeram do Docker se tornar praticamente um padrão no mercado. A versatilidade do Docker é impressionante. Ele é a base para muita coisa hoje em dia. Pensa nos pipelines de CI/CD, sabe? Aquela integração e entrega contínua. O Docker garante que os testes sejam sempre consistentes. Ele também é perfeito para a arquitetura de microserviços. Cada pedacinho da aplicação roda no seu próprio container, independente dos outros. E claro, ele ataca de frente aquele problema do funciona na minha máquina, porque ele consegue criar uma cópia exata do ambiente em qualquer lugar. Se a gente fosse resumir em 4 palavras, seriam portabilidade, isolamento, eficiência e escalabilidade. É simples assim. Você constrói uma vez e roda em qualquer lugar. Uma aplicação não bagunça a outra. O hardware é usado de forma muito mais inteligente. E para crescer, precisa de mais poder? É só subir mais containers, quase que num piscar de olhos. Mas não para por aí não. O Docker também está na crista da onda de outra grande revolução, a da inteligência artificial. E essa combinação, olha, está moldando o futuro de um jeito bem interessante. Essa citação aqui resume a ideia perfeitamente. Quem trabalha com IA sabe, os modelos são super complexos, cheios de dependências, é uma dor de cabeça fazer rodar em outra máquina. E o que o Docker faz? Ele empacota tudo isso e resolve um dos maiores gargalos da área. O modelo treinado num lugar vai funcionar igualzinho em qualquer outro. Simples assim. E tem uma novidade bem legal chamada Docker Model Runner. Foi feito pensando nos LLMs, aqueles modelos de linguagem gigantes que a gente vê por aí. Basicamente, ele pega esses modelos super complexos e transforma num container comum. O resultado disso? Dá para baixar e rodar um modelo de IA com um único comando Docker Run, o que deixa a experimentação muito mais acessível. Agora, vamos pensar um pouco mais adiante. Imagina agentes de IA que escrevem e rodam código sozinhos. A primeira coisa que vem à mente é: e a segurança? Bom, para isso existem as Docker Sandboxes. Elas criam caixinhas de areia super isoladas. É uma camada extra de proteção para garantir que esses agentes possam fazer o trabalho deles sem colocar o sistema principal em risco. É a segurança permitindo que a inovação aconteça. Tudo bem, muita teoria. Mas e na prática? Como a gente conversa com o Docker no dia a dia? Geralmente é pela linha de comando, a CLI. Vamos dar uma olhada rápida nos comandos que são o pão com manteiga de quem usa Docker? Esses aqui são os pilares.
Com Docker Pool, a gente busca uma imagem que já está pronta. Se a gente quiser criar a nossa própria, usamos o Docker Build. Depois que tem a imagem, Docker Run bota o container para rodar. Quer ver o que está ativo? Docker PS. E se precisar dar uma espiada lá dentro, Docker Exec abre a porta do container para a gente. Mas como tudo na vida, nem tudo são flores. Nenhuma tecnologia é perfeita, né? O Docker é super poderoso sim, mas é fundamental a gente entender também os seus limites para usar da maneira certa. Então, do lado dos prós, a gente tem tudo aquilo que já falamos. Portabilidade, eficiência, escalabilidade, são vantagens gigantes. O principal contra, o ponto de atenção, está na segurança. Pensa só, como todos os containers usam o mesmo cérebro do sistema, se houver uma falha grave ali, existe uma chance, teórica, de um container malicioso escapar e afetar os outros. É uma troca. A gente abre mão de um pouquinho de isolamento para ganhar muita leveza e velocidade. Outra coisa importante para ter em mente é que Docker, apesar de ser o nome mais conhecido, não está sozinho no mundo. Ele faz parte de um ecossistema gigante, cheio de outras ferramentas para trabalhar com containers. Imagina gerenciar centenas, talvez milhares de containers. Fica impossível na mão, né? Para isso serve um orquestrador. O próprio Docker tem o dele, o Swarm, que é mais simples e direto ao ponto. Mas o padrão da indústria hoje é o Kubernetes. Ele é uma potência, super flexível, mas essa flexibilidade toda tem um preço. Ele é bem mais complexo de aprender. E o Docker não está sozinho. Existem alternativas importantes como o Podman, conhecido por uma arquitetura mais segura. Temos também o Containerd, que curiosamente é o motor que o próprio Docker usa por baixo dos panos, e outras ferramentas como LXC e CRI, com cada uma com focos e casos de uso bem específicos. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Pensa bem, o Docker tornou o software portátil e consistente. A inteligência artificial está tornando o software inteligente e autônomo. A fusão dessas duas forças gigantescas, ela está só no começo e promete redefinir completamente a forma como a gente constrói e interage com a tecnologia. O que será que vem por aí? Só o futuro vai dizer.